Esse é o grande mal do futebol brasileiro. O grande mal do futebol brasileiro é que é muito permissivo, tudo é possível. Eu nunca vi um cartola preso. Então quebra seu clube e não acontece absolutamente nada. Eu vou conversar de uma forma muito séria sobre a implementação de um fair play financeiro no Brasil. Esse processo tem que ser visto... Bom, galera, como é bom o tempo passar e a gente vê as mentiras serem desfeitas, né? Marcos Braz, Leila Pereira, porque eu quero fair play financeiro no Brasil, porque clubes gastam demais e continuam devendo. Ela não tem capacidade de cuidar do clube dela e quer cuidar de outros clubes, né? Mauro César, né? Flávio Prado, esses caras da mídia aí anti-Corinthians, que são pró-Flamengo, Vene Casagrande, porque o Corinthians tá devendo, porque o Corinthians não paga, porque o Corinthians é isso, porque o Corinthians não pode gastar, porque é absurdo. O que eles querem ver de fato, na verdade, galera, é o Corinthians pra Série B. Se Deus quiser, eles não vão ver isso acontecer. Porque eles querem que o Corinthians não contrate justamente para cair para uma eventual Série B. Porque o Corinthians dá audiência para essa galera, enfim, eles gostam de querer sugar o Corinthians de qualquer forma e trazendo informação negativa, eles vão ter mais e mais audiência, porque infelizmente tem torcedor corintiano que ainda dá audiência para esses caras. Infelizmente, tá? Mas aí tem as matérias, tem as empresas que chegam e começam a desmentir algumas coisas que a própria mídia anti-Corinthians vem à tona, descartar aí para induzir a opinião pública, tanto de Corinthians quanto de Flamengo, em relação ao Corinthians, tá? Mas vamos lá. A Sports Value, né, que é uma empresa aí que já está estudando há décadas, tá, o fair play financeiro no futebol brasileiro. E ela fez uma análise dos clubes que ultrapassaram um teto de gastos, segundo os dados, as análises que eles fazem, né, que ultrapassaram um teto de gastos. Porque é o seguinte, o teto de gasto, segundo a análise, acima de 72%, você já ultrapassou esse teto, tá? Segundo o orçamento dos clubes. Segundo o orçamento dos clubes, tá? Então, abaixo de 73%, segundo o orçamento, os clubes estão adimplentes, ou seja, estão dentro do orçamento do teto de gastos para contratações, enfim. E aí, olha só que engraçado, né? A Leila que pede fair play financeiro, tá lá. Palmeiras. Palmeiras ultrapassou o teto de gasto com 77%, galera. E aí também temos o Botafogo, que é a SAF, né? Com 106% aí. Só em 2022 foi 169%. Esse ano de 2023, 106. O Palmeiras lá embaixo, que a tia Leila gosta de pedir fair play financeiro, né? Tá em 77% nos 2 anos. Nos 2 anos. Ultrapassou o teto de gastos. Ou seja, ela gastou mais do que o orçamento do Palmeiras. E aí vem o São Paulo com 76%. Enfim, Bahia, América, Vasco da Gama, que é uma SAF também. Aí vem o Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro, Ceará, Grêmio, Coritiba, enfim, todos esses clubes aqui, o Goiás, e aí vem os clubes que estão adimplentes, que estão dentro do orçamento. Quem é que tá lá? Corinthians, Internacional, Cuiabá, que é SAF, né? Santos, Atlético Paranaense e o próprio Flamengo, né? Que tá dentro do orçamento. 2022, 2023, o Corinthians gastou 73%, né? Acima disso, atinge o teto de gastos, e 72% no ano de 2023, dentro do orçamento, segundo a análise e os dados da Sport Value, tá? E não tem SAF no Brasil, tá? Isso eles estudam a possibilidade e trazem esses dados, né? Se os clubes estão gastando dentro do orçamento ali, enfim. E o Corinthians, como arrecada muito e arrecada demais, né? Tá dentro do orçamento. O Corinthians consegue gastar e ainda consegue manter um orçamento de gastos, né? Claro, o Corinthians tem dívida, né? Mais de 2 bilhões de dívidas, enfim, mas estamos falando de gastos anuais, né? Então, 2022, 2023, o Corinthians manteve seu teto de gastos, né? E aí os caras estão, obviamente, indignados, porque o time do Corinthians estava uma porcaria e eles querem ver o Corinthians cair para a segunda divisão. E aí eles não querem ver o Corinthians contratar, galera. Eles querem a queda do Corinthians, né? Enfim, e o Corinthians continuou contratando. Então,
essa galerinha aí, que o Corinthians não paga, isso e aquilo, e agora, referente ao Flamengo, né, uma outra mentira para ser desfeita, né, que a Brax trouxe, e eu vou resumir bastante aqui a matéria para vocês, pra gente não perder muito tempo lendo, senão eu vou fazer vídeo até amanhã, mas a Brax, ela soltou uma nota desmentindo o Flamengo, porque o Flamengo tava falando que o Corinthians e a Brax era praticamente caloteiro, não era isso, né, que eles estavam falando? Que o Corinthians não paga, que a Brax não pagou referente ao Mateuzinho. Só que a Brax deixou claro na notificação aqui que ela soltou que os próximos vencimentos do contrato, né, do Corinthians, né, com o Flamengo, ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Ou seja, os contratos estão adimplentes. Eu só estou lendo alguns trechos porque eu estou resumindo aqui para vocês, tá? Mas depois vocês podem seguir a Brax lá no Instagram e ver a notificação por inteiro, se vocês quiserem ler. Mas a Brax está dizendo que os valores que ela tem que repassar ao Flamengo, referente ao Corinthians, é só a partir de janeiro de 2025. Sendo assim, a Brax está adimplente, tanto com o Corinthians quanto com o Flamengo. E qualquer valor referente ao Mateuzinho, a primeira parcela, ou em relação ao Hugo Souza, é só a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Ela diz isso aqui mais embaixo, ó. A Brax Sports Assert reforça que sua relação nessa negociação é apenas como garantidores. Sua obrigação, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, é repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos pelo próprio Corinthians, né? No prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e a Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes, tá? Ou seja, tanto com o Flamengo com o Corinthians. Está adimplente. Então, essa galera que tá falando que o Corinthians não tá pagando o Mateuzinho, que não vai pagar, que não sei isso, não sei aquilo, que a Brax é uma caloteira, mentira! A mídia flamenguista tá aí induzindo o torcedor flamenguista, né? E também os jornalistas, né, de cozinha aí, da Jovem Pan, tá induzindo o torcedor corintiano, mudando, né, a opinião pública e falando que o Corinthians é caloteiro. E a Brax também é uma caloteira, porque não paga pelo Mateuzinho. Sendo que a Brax só pode garantir o primeiro pagamento da parcela a partir de janeiro ao Flamengo. E os caras estão chorando. Não é nem tanto pelo Mateuzinho, tá, galera? É por causa do Hugo Souza, porque eles venderam a troco de banana. Venderam por um copinho de pinga ao Corinthians, o Hugo Souza. E o Corinthians, por garantia, obviamente, o Corinthians vai fazer um esforço só para pagar a parcela só no dia 1º de janeiro, né? A primeira parcela. O Corinthians vai fazer esse esforço. Porque são 4 parcelas até 2026. Primeira parcela em janeiro de 2025, segunda no segundo semestre de 2025 em junho, e aí vem a terceira só em janeiro de 2026 e a última em junho de 2026. Ou seja, os caras venderam a troco de pinga, né? E aí os caras estão chorando. Então, Marcos Braz, Leila, vocês que gostam de bater no Corinthians, eu tive que desmentir vocês tudo aqui hoje, né? Nesse vídeo aqui. Vocês são hipócritas, é isso que vocês são. Vocês são um bando de pilantras que querem ver o Corinthians no fundo do poço e fazendo torcedores corintianos, né, que não sabem analisar os fatos, acreditarem que vocês têm razão, que o Corinthians é o bicho-papão da história, sendo que não é bem assim. Galera, eu volto na próxima com mais atualizações do Corinthians. Tem jogo amanhã, eu vou fazer um vídeo aqui em relação, talvez, ao jogo, algumas atualizações. Eu vou trazer aqui algumas repercussões. Eu volto na próxima, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!